Quarta-feira, dia 26 de novembro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Ontem, infelizmente, não sei por qual motivo, eu cheguei a subir meu vídeo, ficou no ar alguns minutos e o YouTube derrubou depois, eu não entendo até agora o porquê. Fiquei sabendo porque amigos me comunicaram pelo e-mail, mas por isso estou gravando hoje mais cedo, porque caso dê algum problema eu terei tempo de refazer o vídeo, né? Por isso estarei sujeito a alguns ruídos, que se vocês ouvirem, me desculpem, tá ok? Por quê? São 15 horas e o que eu tenho para dizer eu considero que é muito sério, pelo menos vou passar aqui a minha opinião sincera de tudo que eu estou vendo. Alguns vão concordar, outros não, mas é a realidade daquilo que eu estou enxergando. Por quê? Existe algo profundamente sombrio na chamada democracia brasileira, né? O Brasil finge possuir uma democracia, faz de conta que tem. Basta observar quando um único homem, envolto numa toga que deveria simbolizar limites, decide pela própria interpretação, pela própria vontade, prolongar a punição política de Jair Bolsonaro e aliados por décadas. No caso de Jair Bolsonaro, ele determinou sua inelegibilidade para um futuro tão distante quanto 2060. Ele decretou mais 35 anos de inelegibilidade para Jair Bolsonaro. Não é preciso ser jurista para sentir o cheiro podre de autoritarismo no ar. De onde ele tirou esta lei de 35 anos de inelegibilidade? Muito bem. Quando decisões individuais passam a determinar o destino de políticos, de milhões de pessoas, sem um único debate, sem contrapeso, sem freio institucional, claro que o país deixa de ser uma democracia e torna-se apenas encenação, um palco iluminado onde o público acredita participar. Só que o roteiro já está escrito. Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte: por que Jair Messias Bolsonaro ainda depende de autorização daquele ministro para receber visitas? Qual o motivo? Há algo profundamente estranho nisso tudo, para não dizer absurdo. Porque aceitar a ideia de que um ministro continue centralizando decisões sobre visitas a Jair Bolsonaro, mesmo após ele já estar preso sob custódia formal em uma unidade da Polícia Federal. Em qualquer lógica penal, uma vez cumprindo pena, o preso passa a responder às normas da instituição onde está custodiado, não mais da justiça, não mais do juiz. O juiz ele tem o direito durante o processo de julgamento. Após julgado, encerrou o seu trabalho. Jair Bolsonaro não pode mais viver sobre o arbítrio pessoal de quem o condenou ou de quem determinou sua prisão. Mas no Brasil, esse pelo menos que nós estamos vendo, a regra parece ser outra. A tutela eterna, a vigilância perpétua e o controle absoluto sobre Jair Bolsonaro tem que ser estabelecido por aquele ministro. Aí alguém terá que responder o porquê. Judicialmente não existe lógica nessa determinação. Por que um único magistrado ainda precisa autorizar cada visita, cada encontro e cada simples presença humana ao redor de Jair Bolsonaro? Por que continuar exercendo um poder que, em tese,
deveria ser transferido, no caso, para a Polícia Federal ou para o sistema carcerário. Em qualquer presídio existem os dias de visita. As pessoas não precisam pedir autorização, eles têm que chegar lá no dia, né, para visitar seus presos. A impressão que se tem, legítima, dentro da observação política, é que não se trata mais de um processo judicial, mas de uma administração pessoal da vida do réu. Aquele ministro quer administrar a vida de Jair Bolsonaro. Como ele come, como ele dorme, como ele respira. Sua saúde agora está por conta do SUS. A sua alimentação até foi autorizada agora que venha de fora, mas tem que passar pela vistoria da Polícia Federal. Talvez vão enfiar o dedo no meio da comida, para saber se tem alguma coisa no meio, né? Deve ser isto. É como que a justiça não confiasse no sistema prisional, a quem foi confiada a prisão de Jair Bolsonaro. É nesse ponto que muitos se perguntam se a justiça ainda cumpre a sua função institucional ou se passou a operar num regime onde a exceção vira regra e o controle deixa de ser técnico para se tornar simbólico. Porque quando a rotina prisional de um homem exige caneta exclusiva, o que está em disputa já não é segurança, é poder. E o país inteiro está percebendo isso. Até a militância da esquerda sabe disto. Mas como são sem vergonhas, para eles nada altera. Eles gostam do ilícito. Eles entendem o porquê que um camarada rouba um celular, que é só para tomar uma cervejinha. Como não vão entender isso que está acontecendo? Por isso, a prisão de Jair Bolsonaro se tornou mais do que um episódio jurídico. Virou um marco sombrio na longa decadência do sistema judicial brasileiro. E um alerta brutal para que o país, né, entenda de uma vez por todas. Há muito tempo o Brasil perdeu o senso elementar da justiça. Não se trata apenas de mais um capítulo turbulento da política nacional, mas de um símbolo mais revelador de um Estado de Direito que já não se sustenta nem pela forma, nem pela intenção, muito menos pela integridade mínima de suas instituições. Ao transformar um chefe de Estado em alvo permanente, não pela força, né, a força legítima da lei, mas pela conveniência estratégica de decisões monocráticas, vazamentos seletivos e interpretações casuísticas, o judiciário expôs aquilo que muitos fingiam não ver, que a justiça no Brasil deixou de ser um pilar para se tornar um instrumento de controle, um instrumento de intimidação, um instrumento de reorganização do tabuleiro político. Tudo menos justiça. A prisão do maior líder brasileiro não é um ponto isolado. É mais um prego no caixão de um sistema que insiste em se chamar democrático, enquanto se comporta como algo bem diferente. Jair Bolsonaro pode ter muitos críticos, pode ter opositores, isso é legítimo, opositores apaixonados, pode até ser alvo legítimo de questionamentos políticos, mas nada disto legitima os excessos judiciais, perseguições camufladas de tecnicidade ou experimentos autoritários travestidos de medidas excepcionais. Essa frase daquela ministra Carmen entrou para a história, né? Pela tal excepcionalidade do momento, vamos aplicar censura, né? Vocês se lembram desse caso? Muito bem. Quando a justiça passa a atuar como parte interessada e não como árbitro, o jogo deixa de ser democrático. E no Brasil, essa fronteira foi ultrapassada há muito tempo.
porque a prisão de Bolsonaro apenas tornou o fato mais evidente, mais gritante e mais impossível de ignorar, diga-se de passagem. Tanto é que o mundo inteiro comenta a prisão de Jair Bolsonaro. O país que testemunha esse processo não é mais o mesmo. É um país assombrado pela consciência tardia de quem permitiu, por inércia, medo ou conveniência, que suas instituições fossem capturadas, distorcidas e reconfiguradas. É um país onde juízes se tornaram protagonistas políticos, onde tribunais se tornaram centros de poder sem freios, onde a crítica virou risco, onde a divergência virou suspeita, e onde até o silêncio pode ser interpretado como ameaça. A prisão de Jair Messias Bolsonaro não é apenas sobre ele, é sobre o Brasil, sobre o que deixamos acontecer, sobre o que ainda fingimos não ver, e sobre o tipo de justiça que aceitamos, o tipo de país que estamos nos tornando. Por esse motivo, temos que falar de uma verdade que poucos querem ouvir. E eu vou falar e sei que vou receber críticas, evidentemente, o que também é democrático. Mas é a verdade que eu enxergo. Sem Jair Messias Bolsonaro, a direita brasileira implodiu, derreteu. E isso não aconteceu porque a direita foi derrotada nos pleitos eleitorais, não. Muito pelo contrário. Ou porque não possui bons nomes. Possui. Mas porque foi submissa. Para não dizer covardes. Quando ameaçaram paralisar o Congresso da primeira vez, não vamos votar em nada, dormiram lá no plenário. O tal Hugo Mota, um banana que chegou agora, ameaçou de mandar os nomes daqueles parlamentares para a comissão de ética. Eu até comentei na época que o seu Sóstenes Cavalcante pediu desculpas. E agora estão com essa conversa que se não pautarem o projeto da anistia vão paralisar os trabalhos. O tal Hugo Mota havia marcado para hoje a leitura do projeto da anistia. Já foi cancelado. Já foi adiado. E daí? O que eles estão fazendo? O que os parlamentares estão fazendo? Pedindo ajuda do povo? O povo que os colocaram lá para nos defender? Alguma coisa está errada nessa conversa. A prisão de Jair Bolsonaro não foi apenas uma captura de um líder político. Foi a imagem nítida de um exército cujo capitão tombou em combate e não apareceu um único tenente para assumir o posto. Nenhum sargento para reorganizar a tropa. Nenhum soldado capaz de se levantar e dizer, deixe comigo. Tudo que está acontecendo revela que a verdade é cruel demais para ser dita em voz alta. Por isso, tantos preferem sussurrá-la pelas redes sociais, que é mais fácil, né? O sistema expôs inocentes à humilhação pública e o país assistiu tudo em silêncio absoluto. Quando Jair Bolsonaro, o general Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Neto, Anderson Torres e tantos outros que já estavam cumprindo prisão, quando foram arrastados para o Tribunal da Conveniência Política, muitos acreditaram que haveria reação, que a base mais mobilizada do Brasil marcharia para defender seus líderes. Mas não houve marcha alguma. Houve apenas hashtags nas redes sociais. Aquela turma que ficava dizendo todas as manhãs, o presidente tem uma carta nas mangas, eu não posso revelar. Qual era essa carta na manga? Aqueles que diziam que se prendessem o líder Bolsonaro, o Brasil iria se incendiar. Eu não estou vendo incêndio algum.
O bolsonarismo, que um dia encheu avenidas, recuou e se reuniu nas telas luminosas de computadores e celulares. Transformou toda a indignação do povo em posts. Transformou a revolta em hashtags. Suas esperanças em comentários. Enquanto os nobres que sustentaram a segurança nacional e a estabilidade democrática eram expostos como criminosos, sua própria base optou pela passividade estratégica, ou pela ilusão covarde de que o engajamento virtual bastaria para enfrentar uma máquina real. O sistema sabia disso. E o sistema agradeceu e agradece. Descobriu que podia aprender e destruir reputações, que poderiam reescrever narrativas. Tudo isso sem enfrentar resistência alguma, pelo menos fora dos teclados. Por isso a humilhação pública, digamos assim, desses inocentes não aconteceu apenas porque o sistema quis. Aconteceu porque o povo que jurava defendê-los aceitou tudo sentados. O parlamento brasileiro, por exemplo, deixou de ser uma casa de estadistas para se transformar num palco dominado por celebridades políticas, improvisadas. Vocês sabem, já não existe mais um intelectual que pensa o país lá no parlamento brasileiro. Não existe mais o analista que lê o jogo, o cientista político capaz de propor leis profundas, estruturadas e voltadas para o povo que os colocou lá. Essas figuras desapareceram. Foram substituídas por influenciadores digitais que surgiram do nada e se transformaram em parlamentares. Embalados por fama instantânea, lives inflamadas e engajamento de redes. Entraram no Congresso Nacional não pela maturidade política, mas pela viralização. Nada de errado para quem conquistou esse espaço. Muito pelo contrário, é um direito. Qualquer cidadão pode se candidatar, se for eleito, estará dentro do parlamento. Mas isso demonstra a queda na qualidade intelectual de quem fala pelo povo. Não basta ser um bom orador, não basta ser simpático. Tem que conhecer, tem que saber, tem que entender como funciona a política. Por isso existem raposas velhas lá dentro que devoram qualquer um que chegue, qualquer novato. Infelizmente, é o pessoal da esquerda, muito mais malandros do que a direita brasileira. Chegaram ao Congresso Nacional como quem ocupa um camarote VIP, sem a menor experiência legislativa, sem trajetória administrativa e, pior, sem os quilômetros de vida necessários para compreender os labirintos do poder que deveriam enfrentar. Isso é tão verdadeiro que podemos nos espelhar em Jair Messias Bolsonaro, mais uma vez, que tramitou no Congresso por 29 anos, antes de se aventurar por conta própria e vencer o pleito presidencial em 2018. Por isso ele é um mito. Infelizmente, muitos confundem voluntarismo com estratégia, opinião com conhecimento, popularidade com preparo. E enquanto eles brincam de política, o país real, aquele que precisa de leis sérias, sólidas e objetivas, fica abandonado, esperando por uma lucidez que já não existe mais. A prisão de Jair Bolsonaro, nosso capitão, não representa apenas a queda de um líder. É o diagnóstico brutal de uma direita sem disciplina. Essa é que é a verdade. E hoje, sem comando, sem visão, e principalmente sem o instinto básico de sobrevivência, ao invés de se unirem, sentarem, conversarem, planejarem, estão disputando nas redes sociais quem será o candidato em 2026. E como uma autoproteção, ficam atacando uns aos outros, queimando o filme de um, queimando o filme do outro,
de pessoas que ainda nem se declararam candidatos. O outro, mais malandro, né, já se colocou como candidato à reeleição. E nós ainda estamos nesse bate-boca. Claro que existem exceções, evidentemente, mas são raras realmente. Existem bons nomes, boas cabeças, mas não sabem fazer articulações, porque o ego fala mais alto. Todo mundo quer abocanhar um pedaço do poder. Uma corrente política que treme diante de um magistrado jamais governará o país. Um movimento que se encolhe perante um único ministro não tem vocação para poder. Porque os juízes passam, as funções passam, figuras públicas caem, mas as ideias permanecem. E por esse motivo, mesmo preso, Jair Bolsonaro plantou uma ideia e continua sendo o maior líder político do Brasil. Suas ideias já estão inseridas no contexto político brasileiro. Políticos que se curvam diante das conveniências acabam entregando o destino de um povo inteiro à vontade de apenas um homem. Isso não é prudência, é servidão. E a direita deveria ter nascido justamente para destruir a servidão, não para reafirmá-la como hábito. Por isso a nossa direita, desde o início, se manteve unida, mas justamente nas costas de Jair Bolsonaro. Porque era fácil. Eu sou bolsonarista, tirando foto com o mito. Dessa maneira é fácil ser de direita. Só que a direita brasileira não se preparou e nem criou a sua própria cadeia de comando. Desde o dia que já se iniciou a ideia de que a esquerda iria colocar Jair Bolsonaro atrás das grades, a direita já teria que ter criado uma cadeia de comando. Quem vai nos liderar daqui por diante? E agora, claro, paga com a incerteza de quem carregará a bandeira bolsonarista daqui para frente. E essa situação, meus amigos, eu diria a vocês que é a situação real do Brasil. Sei que verdades ninguém gosta de ouvir. Sei que cada um tem seu ponto de vista e pode ser muito diferente do meu, claro. Mas se nós todos não pudermos colocar daqui por diante os pingos nos devidos is, a esquerda vai nadar de braçada em cima de nós. Isso é fato. Então, antes de ficarmos nos degladiando, destruindo as opções que temos, atacando uns aos outros, é melhor termos calma, sentarmos, trabalharmos, estudarmos para escolher um nome que possa ao menos competir em vias de fato. Porque infelizmente a realidade é uma só. O nosso presidente está preso e preso vai ficar. Que a intenção do sistema era justamente esta: tirar Jair Bolsonaro da corrida política. E agora ele está inelegível pelo TSE porque teve a reunião com os embaixadores, e está inelegível porque é ficha suja agora, segundo aquele ministro, por 35 anos. Durmam com um barulho deste. Mas lamentavelmente era o vídeo que eu precisava trazer para vocês. Espero que vocês tenham entendido, apreciado e, se possível, gostado. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal, passe esse vídeo para seus amigos. Eu acho que é um vídeo importante, sem querer me gabar, mas eu acho que é um vídeo importante. Mas de qualquer forma eu espero a presença de vocês amanhã com um novo vídeo, se Deus permitir e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.